Olá, delícias! Tudo bem com vocês? Olha só que imagem linda e apetitosa, vamos combinar, né? Para quem está chegando agora, eu sou a Silvana Costa, eu sou uma apaixonada pela culinária inclusiva e este é um bolo low carb, zero açúcar, com a possibilidade de você fazer também sem lactose. Olha só que coisa espetacular, fala sério, né? Para quem tá chegando agora então, ó, é só você se inscrever no canal, saiba que tem 3 vídeos por semana, não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações e se deliciar, porque nós já temos mais de 300 vídeos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo, porque no final do vídeo eu sempre dou todas as dicas e pulo do gato. Então bora lá começar com a nossa receitinha do bolo de cenoura, bolo formigueiro de cenoura, olha só que delícia, né? Ó, 4 ovos, nós vamos colocar no copo do liquidificador. E aqui, 1/3 de xícara de chá de óleo de coco previamente derretido. Então se ele tiver sólido, você dá uma aquecidinha para ele derreter. Aqui eu tenho 170 gramas de cenoura crua. Aí, assim como teve gente que falou sobre o peso das maçãs na receita do bolo de maçã, é muito difícil, gente, eu falar, você vai usar 3 cenouras, eu não sei o tamanho da cenoura que você vai usar. Eu usei 3 cenouras pequenas que deram 170 gramas depois de limpas, tá? Elas pesaram mais de 200 gramas, mas depois que eu tirei as pontinhas e a casca, deu 170 gramas. Então, eu não tenho como falar para você em quantidade de unidade, né? Então, o ideal é você realmente ter uma balancinha, principalmente para culinária zero, que é muito importante. Vamos bater agora até isso se transformar num creme. Então, vamos lá, vou bater e depois já mostro para vocês. Pessoal, bateu por aproximadamente 1 minuto, mas esse meu liquidificador é muito potente. Então, não se deixe levar pelo tempo que eu bati. Bata o suficiente para que não fique pedacinhos de cenoura aqui dentro, tá bom? Depois eu já dou uma dica para vocês do que fazer no caso de você não ter o liquidificador. Pode acontecer, né? Da gente não ter à mão o liquidificador. Dá para fazer também. Aqui eu vou usar meia xícara de chá de adoçante culinário. Pode ser xilitol, eritritol, sucralose, que são adoçantes usados na mesma medida do açúcar. Então, eu vou usar o eritritol, você pode usar o adoçante que você quiser. E se você for usar algum adoçante concentrado, dê uma olhadinha na embalagem, que na embalagem vai constar quanto você usa para obter o doce de X de açúcar, tá? Então, na embalagem sempre vem a referência. Aqui eu vou colocar 6 colheres de sopa de coco seco ralado sem açúcar. Ah, eu não posso com coco. O que eu posso usar ao invés do coco? As farinhas de castanha. Pode ser de castanha de caju, pode ser de castanha do Pará, pode ser de nozes ou pode ser a farinha de amêndoa. Sempre na quantidade de 6 colheres de sopa, tá? Vamos voltar a bater novamente. Eu bati por mais ou menos 1 minutinho, que é o suficiente para essa massa homogeneizar, né? Eu sei que vocês devem estar se perguntando assim, ó, mas eu posso fazer com farinha de coco ao invés do coco seco ralado? A farinha de coco, o seu bolo vai ficar muito seco, tá? Porque ela absorve muito rápido o líquido da história aqui. Então eu aconselho fazer com o coco mesmo, que o resultado é melhor e fica mais fofinho, menos pesado, tá? Aqui 1 colher de sopa do fermentinho de bolo, né? O fermento químico. E a gente vai dar só uma outra chacoalhadinha aqui, só para misturar, tá bom? Pessoal, eu tenho aqui uma forma, né? Tipo tabuleiro, assadeira, como você quiser chamar. Ela tem 18 por 28 por 4 de altura, tá? E aí eu vou colocar, o que eu fiz? Passei óleo de coco, ou você pode passar desmoldante, e polvilhei coco só no fundo da forma para ficar fácil na hora da gente tirar os pedaços. E aí a gente vai pegar a nossa massa e nós vamos colocar na forma. Bem, pessoal, é um bolo formigueiro, então tá faltando o principal, que são as formiguinhas. As formigas. Aqui eu tenho, ó, 1/4 de chocolate granulado zero açúcar. E eu sei que você deve estar perguntando assim, poxa, mas por que não misturou na massa, né? E ela tá colocando por cima.
Eu vou explicar para vocês uma coisa. Quando a gente coloca o chocolate misturado na massa, a tendência do chocolate, mesmo ele sendo levezinho, é ele ficar no fundo da assadeira, da forma. E aí, na hora de você tirar os pedaços, o que que acontece? Ele acaba grudando e dificulta na hora de você desenformar. Suponhamos que você fosse fazer numa forma de buraco no meio, né? E aí você vai desenformar, você vai virar esse bolo. Eu quis fazer um clássico bolo de cenoura da época que a gente, né, da minha infância, que a gente era pequeno, que era no tabuleiro. Hoje em dia já tem formas maravilhosas, né? E aí a gente pode inovar aí no formato. Mas se você for usar uma de buraco no meio, a tendência é ele grudar mesmo estando untado, porque o chocolate vai para o fundo e gruda. Aqui não, a gente mantém o chocolate mais na superfície, tá bom? Por isso que eu coloco e faço dessa forma. Mas se você quiser misturar tudo também não tem problema. Forno 160 graus, porque o meu é elétrico. Se o seu forno for convencional ou a gás, 180 graus por aproximadamente 20, 25 minutos. Não precisa pré-aquecer o forno. Forno frio, assadeira com o bolo frio. Aí o resultado é bem melhor, tá bom? E aí a gente já mostra ele pronto e depois nós vamos fazer a cobertura desse bolo. Então, amores, vamos lá agora para a nossa calda low carb aqui, maravilhosa. Então vamos lá, eu vou colocar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, aquele UHT. Caso você não possa com a lactose, o que que você vai fazer? Você vai usar aquele creme de leite que a gente deu sem lactose aqui no canal, tá? A gente vai deixar o link aqui para vocês. Então dá para fazer com aquele lá. Aqui 2 colheres de sopa de cacau em pó. O cacau em pó, gente, tem que ser o cacau 100%, né? E aqui meia xícara de chá de adoçante que você vai usar. O mesmo adoçante que você usou lá para fazer o bolo, você vai usar o mesmo aqui para fazer essa coberturinha. Eu sei que o chocolate zero açúcar é muito caro, né? Então a gente fez essa versão com cacau para que fique mais acessível, que vocês possam fazer. E para quem vai de repente comercializar ou presentear também tá valendo, né, gente? Porque a gente sabe que esses produtos alternativos já são caros por natureza, né? Então se a gente pode aqui fazer alguma coisa para diminuir um pouquinho o seu gasto, é bacana. Muito bem, depois que eu fiz isso, se você não quiser fazer no micro-ondas, vocês sabem que eu gosto e faço as coisas que dá para fazer no micro-ondas, eu faço. Eu vou colocar de 30 em 30 segundos até eu obter um creme um pouquinho mais espesso, mas eu conto para vocês quanto tempo levou aqui, né, no meu espaço, e aí você vai calcular mais ou menos próximo aí na sua casa. Se você não quiser fazer no micro, não tem problema, coloca numa panelinha, foguinho baixo e vai mexendo até você perceber, sem parar, tá? Até você perceber que essa mistura já ficou mais densa, menos líquida, tá bom? Eu vou pôr em potência alta 30 segundos, depois mais 30, até eu obter a textura que eu quero e eu conto pra vocês. Pessoal, olha, ele tá mais denso, tá? E é porque tá quente também, porque depois quando dá uma esfriadinha, ele vai encorpar ainda mais. O que que eu fiz? Eu pus, a princípio, quando eu misturei tudo frio, eu pus 1 minuto no micro-ondas direto. Porque é o tempo que leva para aquecer o recipiente e aquecer os ingredientes. Aí depois eu tirei e pus de 30 em 30, foi ao todo 3 minutos. 1 minuto direto, depois mais 4 vezes de 30 segundos. Se você for fazer isso na panela, eu acredito que vai aproximadamente uns 15 minutos, porque você tem que cozinhar isso em foguinho baixo e mexer sem parar. Então eu acredito que uns 15 minutos para chegar nessa consistência mais assim, ó, mais, tá vendo? Que demora para cair da colher, é isso aqui que a gente precisa, tá? Parecendo tá? Um chocolate derretido, né? Isso, exatamente, a mesma textura de chocolate derretido. E aí então a gente vai pegar essa misturinha aqui, que eu já sujei minha mão, deixa eu dar uma limpadinha aqui. E nós vamos colocar, vou tirar um pouquinho daqui, tá, gente? Nós vamos pegar o nosso bolo, olha, assadinho, vê se dá pra ver aqui, amor, onde eu pus. Dá pra ver agora? Pronto. Então, aqui, gente, viu que o chocolate ficou bastante do granuladinho na superfície? É isso que eu disse pra vocês, se a gente mistura na massa, esse chocolate vai todo pro fundo.
E aí, na hora de você cortar e tirar os pedaços, acaba grudando. Então agora eu vou pegar e eu vou espalhar. Essa cobertura, ela não fica doce, tá, gente? É meio amargo, porque vão 2 colheres de cacau e vai só meia xícara de adoçante. Se você quiser uma cobertura mais doce, você tem 2 alternativas. Ou você vai colocar mais adoçante, né? Ou então você vai colocar, de repente, só 1 colher de cacau. E aí não vai ficar meio amargo, vai ficar bem docinho. Eu gosto muito dessa coisa do meio amargo da cobertura pro doce do bolo, que o bolo fica docinho. Tá? Vou dar uma viradinha aqui, talvez até saia aqui, não sei, para eu poder espalhar. Vocês viram que só de eu espalhar em cima do bolo, ela já tá endurecendo? Não sei se vocês conseguem perceber isso no vídeo, mas tá vendo que, ó, eu já tenho que espalhar, ela não espalha mais sozinha? É esse aqui o ponto que a gente quer, para que quando eu for cortar os pedaços do meu bolo, a cobertura não escorra, né? Ela fique aqui firmezinha em cima. É lógico que tá fervendo, né? Então, se eu tivesse que cortar imediatamente, talvez até escorresse um pouquinho. Mas a gente quer que ela fique mais firme. E aí depois, você pode, depois que ela, né, secar um pouquinho, fazer uma gracinha. Ou colocar um pouco de chocolate granulado em cima, também, né, umas raspinhas de chocolate. E aí, ó, você tem aquele bolinho de cenoura que lembra a infância da gente, só que na versão 0 açúcar e low carb, ou seja, esse aqui o diabético pode. E voilá! Olha só o meu pedacinho de bolo. Bem meiguinho, né, amor? Cortei um pequeno quadradinho de bolo. Então vamos lá. Lembra que eu comentei com vocês que dá para fazer de um outro sabor esse bolo? Você pode, eu fiquei de dar 2 dicas. Uma para quem não tem o liquidificador e a outra, né, para quem de repente quer fazer com outro sabor. Você pode manter essa receita e fazer com abóbora. Abóbora crua. Você vai usar a mesma quantidade, os 170 gramas, só que de abóbora ao invés de você usar a cenoura. E abóbora com coco, gente, nossa, fica perfeito, fica maravilhoso. Então dá para você fazer, ao invés de fazer com a cenoura, fazer com a abóbora também. E suponhamos, vou fazer bolo, mas meu liquidificador quebrou, tô na praia, não tenho liquidificador, o que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um ralador, ralar a cenoura no ralo bem fininho, que ela fica bem fininha mesmo, e misturar o resto dos ingredientes na mão, numa vasilha. Fica perfeito também, porque eu já fiz assim. Uma outra coisa que fica muito gostosa, ao invés de você colocar o granulado, você picar mais ou menos umas 4 colheres de sopa de nozes, tipo uns 50 gramas de nozes bem miudinha. Você pica e mistura nessa massa antes de levar para assar. Gente, fica muito parecido com aquele bolo americano que a gente chama de carrot cake, né? Que é um bolo de cenoura americano. Fica perfeito, fica maravilhoso. Então, são as dicas de hoje que você pode fazer para dar uma incrementada aí no seu bolo e de repente mudar até o sabor, né? Vamos aproveitar, antes de eu mostrar a textura do bolo para vocês, falar do Seja Membro do canal. Seja Membro do canal, você vai clicar onde tem ali o título da receita, tem embaixo, se você tiver no celular, vai aparecer Seja Membro. Aí você clica ali que vai te dar as opções para você ser membro do canal. O que quer dizer isso? Você vai ter algumas vantagens e benefícios que outras pessoas que não são membro do canal não têm. Como os seus comentários vão aparecer primeiro, dependendo do pacote que você comprar, porque a partir de R$ 4,99 você já pode adquirir o pacote básico, você vai ter receitas exclusivas, você vai ter vídeos exclusivos, sorteio, chat de bate-papo, tira dúvida, enfim, vai ser muito legal, porque a gente vai ficar mais pertinho da comunidade Delícias da Sil, tá? Então, cada pacote vai te dar benefícios diferentes. Aí é só você clicar que vai ter todas as informações. Caso não apareça para você, não tem problema. No descritivo da receita, embaixo tem um link do Seja Membro do canal. Se ficar qualquer dúvida, eu estou à sua disposição, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e vem ver
essa belezurinha de pertinho aqui, a textura desse bolo. Olha isso, meu povo, olha. Olha isso. Eu não precisei nem fazer força no garfo, né, amor? Não precisou. Olha isso. Olha que perfeito. Eu vou cortar, ó, um outro pedacinho para você acompanhar, ó. Olha isso. Textura de bolo e não de pudim, né? Porque tem bolo de cenoura que parece pudim, mas o nosso é dos deuses. Beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.